Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Nós estamos na quarta-feira, dia 20 de janeiro, na segunda semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje é retirada da Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 3 e de 15 a 17. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava do combate contra os reis e os abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, Rei da Justiça, e depois Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim de dia. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isso se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Responderemos este texto com o Salmo 109, cujo refrão é: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: Assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nascestes, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje é o de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. E mais um texto onde a sequência da leitura da carta aos Hebreus se encontra com o texto do Evangelho. Jesus está ali num embate com os fariseus acerca da teologia do sábado, do Shabá, segundo a compreensão judaica, e da relação dentro do próprio judaísmo do sábado com o tema fundamental do Antigo e do Novo Testamento, que é o tema da aliança, da Berite. Por alguma confusão ou inversão na cabeça do farisaísmo tardio, o sábado se colocava acima da aliança, de modo que Jesus coloca a questão no seu devido lugar quando, diante da possibilidade de ser censurado por curar um homem em dia de sábado, Jesus apresenta a questão aos próprios fariseus e coloca aquele homem
desejoso de ser curado, de recobrar a integridade física, a plena saúde para o corpo, e os fariseus presos a um legalismo que reconhece que até mesmo a prática do bem, que o exercício, o dever, que a missão de salvação deve observar ou é menor do que a observância de um preceito legal referente ao sábado. Jesus então pergunta publicamente: é permitido ou não fazer o bem em dia de sábado? Responder para Jesus que sim era de alguma forma, então, admitir aquilo que Jesus vinha apresentando, que é a mais absoluta anterioridade do tema da aliança. Mas dizer que não, de alguma forma, seria impedir aquele homem de receber a graça da plena restauração, da saúde física, da integridade física enquanto saúde dele. É claro que foi uma posição desconfortável, eles preferiram um silêncio e Jesus então realiza a cura, fundamentando a cura na mais absoluta anterioridade do desejo de fazer e construir o bem e a salvação sobre a observância de preceitos legais relativos ao sábado. Ali Jesus se apresenta de verdade como um sacerdote da aliança, um homem que está a serviço da graça, da liturgia, do munus da aliança, e não propriamente apenas ou restrito, circunscrito ao âmbito da lei, mas aquele que está a serviço da aliança do Deus que é amor. E como nós tivemos oportunidade de ontem na nossa reflexão, no refrão do Salmo, observar um Deus que nunca se esquece e se lembra sempre da aliança que fez conosco. Experimentemos hoje, encontremos hoje o Senhor, o nosso Deus, que nunca se esquece da relação de amor que tem para conosco, que se lembra sempre da aliança, que sempre também deseja nos fazer o bem. Um dia abençoado para todos.